Então, aqui, capítulo 8, tensões principais sob um dado carregamento. Tá? Então, o que, na verdade, vai ser visto nesse capítulo 8 vai ser o projeto de vigas e projeto de eixos de transmissão, certo? Então, temos aqui na introdução a seguinte colocação, né? Fazendo uma explanação geral. Depois, vocês podem fazer a leitura aqui de forma mais esmiuçada, né? Observando os detalhes, mas eu vou fazer uma explanação mais geral do conteúdo. Iniciamos ali pelo capítulo 5 a tensão normal. Então, foi estudado os valores de tensão normal que uma viga, uma peça, né, era submetida quando estava sob um carregamento transversal. Então, o carregamento transversal gera momento nessa peça e esse momento acaba levando à ocorrência de esforço normal. Só ver o que estão perguntando. O Bruno chegou agora. Boa noite, Bruno. Bem-vindo. Então, depois, na sequência, no capítulo 6, estudamos tensão de cisalhamento também devido ao carregamento transversal, né? Então, vimos que o esforço normal para se estudar os limites, admissíveis, era preciso traçar os gráficos de esforço cortante e momento fletor, né? Porque na seção dos máximos valores é onde se encontravam os máximos valores de tensão normal e de cisalhamento, certo? Só que aí chegou no capítulo 7, o que a gente observou ali no capítulo 7? A gente observou que, dependendo do valor de tensão normal e de cisalhamento, a gente poderia ter uma direção, né, diferente das direções coordenadas x, y, ali dos planos prévios definidos, né? Uma direção que lá no capítulo 7 foi chamada de planos principais, né? Onde encontravam as máximas tensões de cisalhamento, né? E tensão normal, certo? Ou seja, não basta, para fazer o projeto de uma peça, não basta simplesmente encontrar a tensão normal máxima e a tensão normal, aliás, a tensão de cisalhamento máxima na peça nas direções coordenadas. É preciso fazer esse estudo prévio das tensões máximas, normal e de cisalhamento, mas em função do nosso tipo de peça, da seção do nosso tipo de peça, é preciso ter um conhecimento prévio se essas tensões normal, máxima e de cisalhamento máximo serão as máximas que atuam na minha peça, ou se eu preciso fazer aquele estudo do capítulo 7 para encontrar as tensões principais, ou seja, outras tensões com valores diferentes e maiores ainda. Tá? Então, dando sequência aqui no nosso estudo, aqui no item 8.1, então é apresentado aqui, né, as tensões principais em uma viga,
né? Então, mostrando aqui, a partir dessa figura 8.4, com esse carregamento aqui, onde eu tenho uma carga concentrada e uma carga distribuída, onde eu tenho uma carga concentrada e uma distribuída, é apresentado na figura seguinte, na figura 8.5, alguns pontos, né? Esses pequenos quadrinhos aqui estão representando a situação de tensões no interior da peça, a partir desse carregamento externo, né? Então, o que está mostrando essa figura 8.5 a partir da 8.4? Que lá na parte mais externa da peça, na superfície, né, a partir dos esforços externos, a gente tem principalmente esforço normal, né, sendo que na superfície mais externa mesmo, o único esforço que vai agir é o normal, e vai ser o máximo, certo? E não se tem cisalhamento na parte externa da peça. E, ao contrário, né, à medida que eu me desloco da parte externa em direção à linha neutra, esses esforços vão mudando, a tensão normal na direção X e Y. Daí fica até de noite? O X, aliás, vai diminuindo. Eu vou ganhando valores de cisalhamento. Professor, Sendo que para a seção retangular, o máximo, né, vai se encontrar, como já foi visto anteriormente, aqui na linha neutra da peça. Então, o cisalhamento, o máximo na linha neutra, né, para uma seção retangular, e o mínimo, né, que chega ao valor zero na superfície. E o contrário para a tensão normal. O máximo na superfície e o mínimo, que chega ao valor zero, na linha neutra. Então, no item 8.1 é apresentado essas duas fórmulas que a gente já viu, a fórmula 8.1, que fornece para a gente as tensões normais, né, ao longo da altura da seção transversal, e a fórmula 8.2, que fornece a tensão de cisalhamento também ao longo da altura, né? Então, estou só fazendo a explanação, tá, pessoal? Depois peço que façam a leitura, né? Sempre importante acompanhar o raciocínio, mas aqui o entendimento que a gente precisa chegar aqui é que o material tá buscando trazer que sempre que eu tiver uma peça com uma seção retangular, tá? Os valores máximos de tensão normal e tensão de cisalhamento segue essas fórmulas aqui, né? Segue essas fórmulas aqui na direção na direção coordenada da peça, na direção XY. Tá? Então, eu posso encontrar outras direções, eu posso procurar, aliás, as tensões principais, mas eu não vou ter nenhuma tensão maior que o máximo cisalhamento na superfície e a máxima tensão normal na superfície e o máximo cisalhamento na linha neutra. Tá? Então, eu posso aplicar aquelas fórmulas, né, do capítulo 7, que eu não vou ter valores superiores a esses valores dados por essas fórmulas 8.1 e 8.2. Tá? E para expressar bem essa questão, o material traz aqui uma série de valores, né, representado na forma de razão, né, ao longo da altura de uma seção transversal retangular, né? Então, foi pego aqui duas seções, uma seção com a distância x
igual a 2C da aplicação da carga P e uma segunda seção a uma distância x igual a 8C da carga P. Lembrando que o C é a meia altura da seção, né? Então, para essa primeira seção, x igual a 2C, se analisou 8 alturas ao longo da seção transversal e na segunda, 8 não, 11, né? 11 alturas ao longo da seção transversal. E para essa segunda seção, que fica x igual a 8C, também se analisou 11 pontos. Tá? Então, foi feito aqui a tensão mínima, a razão da tensão mínima pela tensão máxima, é normal, e aqui à direita, né, de cada coluna, a razão da tensão máxima pela a tensão máxima principal, né, que se encontra com as fórmulas do capítulo 7, pela tensão máxima normal, que se encontra ali pela fórmula 8.1, que foi apresentada aqui, né, por essa fórmula aqui, essa fórmula 8.1. Então, fazendo essa razão para as duas tensões, a gente observa que a razão máxima chega a 1. Né? Tanto aqui para a parte, aqui, como a peça está em balanço, a parte superior é tração, né? Então, valor positivo, e a parte inferior, tá? É negativo. Então, a máxima razão, ela chega a 1, positivo, né? Tração, e a menos 1, compressão na parte inferior. Então, isso demonstra o quê? Que as tensões principais, mínima e máxima, elas chegam a, no máximo, ser igual à tensão máxima que eu encontro por essa fórmula aqui, 8.1, né, que a gente estudou nos capítulos 5 e 6. Né? Ou seja, né, resumindo a teoria aqui, sempre que eu tiver uma seção retangular, né, eu aplico diretamente as fórmulas 8.1 e 8.2, né, para encontrar os máximos valores de tensão normal e tensão de cisalhamento, né, a partir dos máximos valores lá dos diagramas de esforço cortante e momento fletor, e eu não preciso me preocupar com estudar as tensões principais ao longo da altura dessa seção, tá? Porque é demonstrado aqui nesse quadro 8.8 que não existe tensão maior, né? Toda a razão que existe ao longo da altura é sempre um valor inferior a 1, demonstrando que todas as tensões em qualquer outra direção que não seja a x e y serão sempre tensões inferiores àquelas encontradas na superfície e aquelas encontradas no centro, né, onde eu tenho o cisalhamento máximo. Ok? Então, dando sequência na teoria, né, é um caso depois vocês leiam, né, só apresentando aqui, são linhas de tensão, né, de tração e compressão, né, se eu fizesse o estudo de várias seções e vários pontos, né, a gente teria esse formato de tensão. E dando sequência aqui, o material coloca para a gente uma nova seção, né, uma seção de abas largas, são os perfis comerciais que a gente tem, né? E coloca a seguinte questão, que quando eu tenho um perfil de aba larga, aí sim, aí eu preciso ter um cuidado especial de fazer um estudo com relação às tensões principais. Tá? Porque a máxima pode acontecer que esteja na superfície da peça, a máxima normal,
tá? Mas a máxima de cisalhamento dificilmente vai se encontrar aqui no o cisalhamento, sim. A máxima de cisalhamento dificilmente vai se encontrar aqui na linha neutra da peça. Tá? Se vocês pegarem aquela fórmula 8.2, né? 8.2, que foi estudado no capítulo 6, essa fórmula aqui, e vocês calcularem o cisalhamento como a gente já calculou para esse tipo de seção, aqui no ponto B, que é o encontro da alma com a aba, e aqui na linha neutra, no centroide, né? É óbvio que no centroide o valor do cisalhamento é superior do que no encontro da aba com a alma, certo? Mas isso na direção X. Agora, se vocês analisarem o cisalhamento máximo dado pela combinação do valor de cisalhamento nesse ponto B com o valor de tensão normal nesse ponto D, então vocês vão ter um cisalhamento máximo que é superior ao encontrado na linha neutra ou no centroide dessa seção. Tá? Então, aqui a atenção que a gente precisa ter, né, é com relação às seções que não são retangular. Então, seção de abas largas, né, seção de perfil W, seção perfil I, né? Então, a gente precisa fazer um estudo sempre onde a alma encontra com a parte externa, né, com a aba da peça, né, para verificar as tensões principais, tanto a normal quanto a de cisalhamento principal, tá? A partir do estudo que foi feito ali no capítulo 7, por isso que foi feito aquele estudo, né, do capítulo 7, para a gente ter o embasamento e agora conseguir fazer o dimensionamento de vigas, né, o dimensionamento exato de vigas, né, sem correr o risco de calcular uma tensão máxima que não seja necessariamente a maior tensão atuante na peça, tanto normal quanto de cisalhamento. Certo? Pessoal, então, na sequência, dito isso, né, então eu quero que vocês guardem o seguinte, a seção é retangular, então eu não preciso me preocupar em estudar as tensões principais. A seção não é retangular, é seção desse tipo, perfil W, perfil I, eu preciso estudar as tensões principais. Primeiro, as tensões nas direções X e Y, né? E depois as tensões principais com o material estudado no capítulo 7, planos principais de tensão, né? Então, a teoria, a ideia geral da teoria é essa aí, ok? Então, na sequência, o que a gente vai verificar é um problema resolvido, tá? Esse problema resolvido, eu gravei ele, disponibilizei no sistema para vocês assistirem, né? Se tiver dúvida, volte, se tá, né? Enfim, está disponível para vocês ali fazerem um acompanhamento, tá? Então, agora eu estou